Bom dia, pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um pouquinho polêmico, porque eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência com o ministro Nunes Marques e entendam alguns pontos. Estão pré-julgando ele sem antes ter acontecido nada de errado, porque até agora não aconteceu nada de errado. Não há indícios. O que está acontecendo é o seguinte: são situações do cotidiano que infelizmente aconteceram e que podem caracterizar ou não algum ato irregular. Mas eu ainda acho que não, eu acho que estão pré-julgando muito cedo. Então vamos aguardar e eu vou explicar o porquê. Meu nome é Enio Justino, eu peço para que você curta, comente, compartilhe. Se você não segue, siga o canal, inscreva-se para que tenha mais alcance possível, para que a gente possa chegar a mais pessoas, que elas consigam verificar tudo o que está acontecendo. Tá? Lá, quando foi destituído o ministro Dias Toffoli e entrou o ministro André Mendonça, criticaram ele porque ele não estaria de acordo com o entendimento da direita. O que ocorre? A direita não queria um ministro, a direita queria alguém que julgasse pró-direita, e não é isso. O que ele está fazendo nada mais é do que está regularizando e fazendo tudo conforme a lei manda. Então, muitas vezes a gente pré-julgou. Hoje não tem mais essa dúvida, ele está trabalhando corretamente. Não se tem mais esse questionamento. O ministro Nunes Marques, muita gente questionou por que é que ele não concedeu a questão da CPMI do INSS, a prorrogação, e aí, nesse caso, já estão dizendo que teria algum vínculo, alguma coisa, por causa de uma viagem, por causa de um filho dele. Vamos por etapa. Primeiro ponto, a questão dele não ter dado continuidade, realmente, de fato, não existe lei que determina, a Constituição não determina a prorrogação. A Constituição determina a abertura, e o primeiro vídeo que eu gravei nesse canal, eu falo sobre isso. O precedente que foi criado lá atrás. Agora nós vamos ter uma base geral, porque agora a mesma justificativa que foi dada para não prorrogar, porque só cabe a abertura, nós vamos entender o seguinte: se ele mantiver a linha que ele fez, ele vai conceder a abertura. Ele vai obrigatoriamente vai ter que instaurar. Porque ele justamente não concedeu a prorrogação dizendo que a Constituição só previa isso. E realmente ela só prevê. Aí é uma questão interpretativa, se vai estender ou não, ele entendeu que não estende. Ponto. Com relação a essa questão do voo, tá certo que não é correto, eu entendo que não é correto ele pegar voo com uma advogada, um frete, alguma coisa nesse sentido, um benefício. Mas aí teria alguma diferença se ele tivesse viajado para lá para visitar os amigos pagando do bolso dele? A suspeita não seria a mesma? A questão ali é o seguinte, porque ela é advogada do Vorcaro, de uma das empresas do Vorcaro, mas tem uma situação. O Vorcaro tem centenas de advogados. Centenas de escritórios jurídicos prestam serviço para ele. Então, o que acontece? Ela é mais uma. E não tem processos no STF, não tem vínculo com o STF, não tem vínculo com a esfera dele. Ou seja, imaginar que um desembargador ou um ministro não pode ter amizade com pessoas do mesmo ramo, o que eles não podem ter é vínculo no processo, e isso não está tendo. Tanto não está tendo que, apesar dela ser advogada do Vorcaro, ele votou favorável para a manutenção da prisão. Ora, se tivesse alguma coisa de errado, presume-se que ele teria acompanhado o que o pessoal da primeira turma entendia que era liberdade, ou ficar em casa. Essa era a intenção. E não teve. A delação premiada está saindo por quê? Porque ele manteve essa decisão, ele manteve que teria que ser feito a prisão e não a domiciliar. Já é um ponto positivo. Segundo, essa questão do voo automaticamente, por mais que seja talvez imoral, não é ilegal. Mesmo porque ele não negou, ele não disfarçou, ele não mentiu. Perguntaram: você viajou? Viajei, ela me contratou da minha amiga. Aí o que acontece? Os magistrados não têm acesso à carteira de clientes dos seus amigos, advogados. Assim como o advogado não sabe quem é o cliente de outro advogado, o magistrado também não tem acesso. Como ele vai saber quem são os clientes dela? Se ela tivesse ido pedir algum favor para ele ou algo nesse sentido, ele saberia. Mas se ele soubesse, ele teria conseguido se eliminar? Ele teria mantido preso? Ou seja, na verdade, trata-se de uma situação onde ela presta serviço para uma empresa e ele simplesmente está fazendo o trabalho dele como ministro. Mas não deixam de ser amigos. Outro ponto, a gente tem que analisar a questão do filho dele. Esse é interessante. O que acontece? Existem duas situações que podem ter ocorrido nesse ponto. Ou ele acabou de se formar e foi trabalhar com a tia. O que o advogado que acaba de se formar vai fazer quando trabalha com alguém? Subestabelece para o seu nome. Eu pego um escritório de alguém que já está trabalhando e falo: vamos trabalhar juntos, vamos, eu vou para lá, subestabeleço para o meu nome. O que ele fez?
Agora eu tenho clientes, eu tenho mais de 500 clientes. Por quê? Porque já era da tia dele. Se é que foi isso que aconteceu. Então, na verdade, ele está passando por uma coisa como se fosse dele. Segundo, o que é mais provável? Provavelmente ele deve ter feito a página, aquilo ali que é uma maneira de chamar atenção. Fez uma página de marketing. Sabe aquele marketing assim? Temos mais de clientes, processos, mais de 500 clientes, mais de 1000 processos resolvidos, tal, para chamar clientes, para a pessoa ler aquilo e falar, nossa, isso é marketing. Se não é verdade, ele está mentindo no marketing dele. Isso não é correto, mas é marketing. Foi o que eu disse. Se ele, porventura, foi trabalhar com a tia dele, transferiu, subestabeleceu para ele 500, mais de 500 clientes, e ele vai lá e coloca na página dele que, olha, eu tive, primeiro ano tive mais de 500 clientes. Ele está mentindo? Não está. Não eram dele, mas ele atendeu. Tem mais de 500 clientes que estão vinculados à OAB dele. Basta digitar no site do Tribunal de Justiça e verificar. Agora, se ele já pediu informando que não é, dizendo que isso não ocorreu, então nós já temos aí um indício de que provavelmente era garganteio. Mas isso não faz crime. Muito menos faz com que o ministro Nunes Marques seja suspeito. E aí, por fim, a prestação de serviço de 280 mil. Gente, 280 mil é uma grana alta. Mas para esse tipo de consultoria, para esse tipo de empresas, não é. É alta para os padrões brasileiros, para a realidade normal, talvez do advogado comum. Eu concordo. Mas para advogados que prestam serviço para grandes empresas, não é um valor alto, pelo contrário. O que pode se dizer é o seguinte: alguém terceirizado pegou ele para fazer esse serviço, ele faz o serviço e simplesmente cobra da empresa um valor muito mais alto. E isso é comum. Empresas que, vamos supor, que tem um escritório de advocacia grande, que tem acesso a uma empresa grande, e pedem para ele fazer alguma coisa relacionada, sei lá, uma consultoria, que nem nesse caso de tributário, ele vai lá e pega um tributarista que está começando, alguém que tenha algum know-how, alguma coisa, chama ele e fala, te pago tanto para você fazer para mim. Ele faz, entrega a petição, e esse cara que comprou a petição do cara, repassa para a empresa, recebendo um valor muito maior. Dali ele desconta o valor que ele pagou para o cara, terceiriza o serviço. Isso não é crime. E o valor está dentro da realidade. Se essa empresa que prestou o serviço cometeu alguma ilegalidade, você não pode culpar o terceiro. É a mesma coisa que quererem culpar o cara o caixa do banco porque o Vorcaro fez o rolo do INSS. Você não pode culpar o caixa do banco que estava ali dando dinheiro, sacando dinheiro, entregando e passando, porque ele trabalhava prestando serviço. Não é. Guardado as devidas proporções, é mais ou menos isso que estão fazendo. Estão culpando o guri por uma coisa que ele não fez. Não estou dizendo que são honestos, não estou dizendo que está certo, que está errado. Estou dizendo que tem que aguardar. O pré-julgamento está muito alto. Já estão botando que ele é errado, que ele está com mácula, que ele faz parte disso, mas as coisas que aconteceram dão indícios de que não. Então vamos aguardar, vamos ter calma, vamos ter um pouquinho de paciência. E agora nós vamos verificar. Porque se porventura, se ele fizer a maneira correta, mantiver a lucidez do voto que ele deu na CPI do INSS, ele vai ter que fazer a instauração da abertura do inquérito. Ele vai instaurar a abertura do inquérito do Banco Massa, e aquela história, quem não deve não teme. Na verdade, instaure. Se o filho dele fez alguma coisa de errado, vai ser descoberto. Agora, se ele tem plena consciência de que não tem nada de errado, faça o que a lei manda, vai instaurar e pronto, acabou. Aí acaba qualquer discussão, qualquer divergência, qualquer pensamento negativo. Mas não pré-julguem, porque não tá com cara de coisa errada, tá bom? Desde já peço que você curta, comente e compartilhe. Sei que eu vou acabar tomando porrada. Quem concorda comigo ou não concorda, pode comentar aqui, achar que tá certo, que tá errado, achar que tem alguma coisa que pode ser feita, porque muitos advogados estão criticando a postura do ministro Nunes Marques, colocando ele como se tivesse algum tipo de esquema. Mas não me parece que seja. Sinceramente, eu acho que a situação do que foi exposto até hoje é muito diferente, tá bom? Obrigado.